Você já percebeu como o pior momento do seu dia quase nunca é o que realmente acontece, mas sim o que você imaginou que poderia acontecer? É como se a mente da gente fosse uma máquina de tortura criativa. Antes de qualquer dor real aparecer, você já está sofrendo, imaginando olhares, rejeições, fracassos, tragédias. Você sofre antes, sofre duas, três, cinco vezes. E o curioso é que quando a situação real finalmente acontece, não é nem metade do que você imaginou, e às vezes nem acontece. Sêneca falou sobre isso com uma frase que parece simples, mas que define a mente de muita gente. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. A mente humana tem esse dom terrível de construir monstros onde só existe vento. Você sente o coração acelerar por causa de algo que ainda nem aconteceu, e às vezes nem vai acontecer, mas a sua mente cria um universo alternativo de medo, um teatro mental do fracasso. E o pior é que quanto mais você pensa, mais real aquilo aparece. É como se a sua imaginação tivesse mais poder do que os próprios fatos. Um silêncio no WhatsApp vira rejeição, um atraso vira desinteresse, um erro vira motivo de vergonha. E quando você finalmente descobre a verdade, percebe que sofreu à toa. Acontece com todo mundo, mas acontece mais com quem não aprendeu a controlar o que pensa. Sêneca, o estoico, dizia que a gente tem que treinar a mente para olhar o que é real e não o que é provável. A diferença entre essas duas coisas é o que separa uma mente em paz de uma mente atormentada. Porque enquanto você vive reagindo a possibilidades, você nunca está no presente. Sua vida fica num estado de alerta permanente. Você não relaxa, não dorme direito, não vive direito porque sua cabeça está presa numa prisão invisível, construída com as suas próprias mãos. É uma prisão de cenários hipotéticos. E esse é o problema. A maioria das dores que te impedem de agir nem são reais, são projeções, são filmes que você escreveu, dirigiu e assistiu sozinho. Mesmo sabendo que aquilo não aconteceu, você acredita como se fosse verdade. A ansiedade nasce disso, da incapacidade de confiar no agora. Sêneca dizia, é estúpido sofrer antes da hora, e mais estúpido ainda sofrer por algo que talvez nunca aconteça. Mas a maioria prefere sofrer antes, por medo, por insegurança, por costume, porque no fundo é mais fácil inventar uma dor do que enfrentar a realidade. A realidade pode ser dura, mas a imaginação consegue ser muito pior. Quantas vezes você se afastou de alguém por medo do que ela poderia pensar? Quantas vezes você deixou de tentar por medo de fracassar? Quantas vezes você se sabotou antes mesmo de tentar? E tudo isso por causa de uma ilusão. Porque a imaginação também mente, e mente bem. Ela usa sua voz, seu rosto, seus medos e faz parecer que é racional, que é o certo, que é proteção, mas no fundo é paralisia. Você deixa de viver para se proteger de uma dor que ainda nem existe. E sabe qual é o problema disso? Você continua inteiro, mas já vive como se estivesse quebrado. Você anda com medo de se machucar, fala com medo de ser mal interpretado, age com medo de errar. Você vive com o freio puxado, se esconde dentro de si mesmo, e o mundo vai passando. E você vai assistindo a sua própria vida como se fosse um espectador. E aí, quando o tempo passa, porque ele sempre passa, você percebe que não viveu nada, porque estava ocupado demais tentando evitar todas as possibilidades de dor. Mas isso é impossível, não existe vida sem dor, o que existe é dor desnecessária, e a maioria delas é mental. Sêneca dizia que não se deve sofrer por antecipação, que a mente deve ser treinada para resistir aos pensamentos que querem roubar sua paz. Ele compara esses pensamentos a tempestades passageiras, eles vêm fortes, mas se você não se desespera, eles vão embora. Mas se você acreditar neles, se entregar, então vira refém. Você já parou para pensar quantas oportunidades você já perdeu por sofrer por antecedência? Você queria falar com alguém, mas imaginou que ela te ignoraria, então você não falou. Você queria tentar uma ideia, mas imaginou que iam rir de você, então você não tentou. Você queria mudar de vida, mas imaginou que ia fracassar, então ficou no mesmo lugar. Agora imagina quantas coisas boas você perdeu por causa de um pensamento mentiroso. Sêneca sabia disso, por isso dizia, não é que as coisas sejam difíceis, é que nós a tornamos difíceis por antecipação. É isso, a dificuldade real já é um desafio, mas a dificuldade inventada, essa sim é insuportável, porque você não pode vencê-la. Ela não existe, ela só vive na sua cabeça. Como você luta com algo que não está ali? Você gasta energia com fantasmas. A maioria das pessoas anda exausta não por causa do que viveu, mas por causa do que pensou demais. E sabe o que isso mostra? Que a mente pode ser tanto um lar quanto um campo de batalha. A diferença está em como você responde aos pensamentos. Eles virão, sempre virão, mas você escolhe no que acredita. Você escolhe se vai alimentar aquela história ou se vai deixá-la ir. A vida já tem problemas reais demais para você inventar outros. Você não precisa se preparar para a dor imaginária. Você precisa aprender a lidar com a dor real, que normalmente é muito menor do que você previu. Quantas vezes você teve medo de algo que quando finalmente chegou, nem foi tão ruim? Isso mostra que a sua mente pode ser exagerada, e quando você acredita nos exageros, começa a se limitar. Começa a viver pequeno, começa a se esconder do mundo, começa a dizer não para tudo que te empurra para frente. É por isso que a maioria não muda, porque o maior inimigo mora dentro. Sêneca dizia que o homem sábio vive preparado para as dores inevitáveis.
mas despreza as que são imaginárias. Ele não foge da realidade, mas também não se ajoelha diante das projeções. É um equilíbrio, a coragem de olhar o presente com calma, sem precisar pintar cenários catastróficos. O mundo já tem suas tempestades, mas você não precisa criar furacões internos. Tem um inimigo que ninguém vê. Ele não tem rosto, não tem corpo, não tem nome, mas todo mundo já sentiu ele. É o medo que ainda nem aconteceu. A nossa mente é como uma gaiola, com as portas abertas. A gente é livre, mas prefere se esconder dos riscos, fingindo que é proteção. Você já reparou como a sua cabeça te faz de refém? Um simples "e se" pode destruir um dia inteiro. E se eu não for bom bastante? E se eu falhar? E se ela rir da minha cara? Sêneca dizia, o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Você tá se machucando à toa, tá antecipando dores que talvez nem existam. E o pior, enquanto imagina o sofrimento, você esquece de viver. A mente tem esse poder estranho de te prender num tempo que não existe, o passado que já passou e o futuro que ainda não chegou. O agora vira só um borrão entre dois abismos. E a vida acontece no agora. Quando você mergulha demais no que pode acontecer, você se distancia do que está realmente acontecendo. Sêneca sabia disso. Ele sabia que a mente cria monstros, que ela dramatiza, que ela exagera, que ela fantasia, que ela tem medo de viver. Ele dizia, o sofrimento imaginado é mais cruel que o real, porque quando a dor real chega, ela vem com clareza, ela é objetiva. Você sabe onde dói, mas o sofrimento mental, esse é um veneno que escorre devagar, ele não tem forma, só te consome. Pensa nas vezes que você deixou de fazer algo porque sua cabeça te convenceu que não daria certo. Você perdeu uma oportunidade que nunca vai saber se era boa, tudo porque acreditou numa história que só existe dentro de você. Você tem quantos anos? 16, 20, 30? Quantas chances você já desperdiçou por medo de falhar? Quantas vezes se escondeu por vergonha de ser julgado? E o que aconteceu depois? Nada, a vida só continuou. É cruel perceber que a maioria dos nossos medos nunca se torna realidade, mas mesmo assim, a gente vive como se fossem certezas. Não é o fracasso que nos destrói, é a ideia de fracassar. É o peso de imaginar os olhares dos outros, o julgamento, o riso. Mas quer saber? Todo mundo tá ocupado demais com as próprias dores para ficar reparando nas suas. A verdade é que ninguém se importa tanto quanto você acha. Aquele erro que você não esquece, provavelmente ninguém mais lembra. Aquela vergonha que te persegue foi só mais um momento normal para os outros. E é por isso que a imaginação é perigosa, porque ela transforma grãos de areias em montanhas. Ela faz você sentir que precisa ser perfeito, que não pode errar, que tem que prever tudo, que se nada der certo, acabou. Mas e se der certo? Você já pensou nisso? A mente sempre pensa no pior. Mas e se só por hoje você der espaço para o melhor? E se em vez de imaginar queda, você imaginar o voo? O problema é que a gente aprende a desconfiar de tudo. A vida ensina que sonhar é perigoso, que se proteger é mais seguro do que se arriscar. Mas viver não é seguro, nunca foi. Sêneca dizia, a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo ela dura, mas sim como é atuada. Você está atuando bem ou está travado no medo do próximo ato? A vida não espera você se sentir pronto. Ela acontece agora, nesse segundo, nesse momento em que você respira e talvez nem perceba. Enquanto você vive dentro da sua mente, o mundo lá fora continua girando. Pessoas se apaixonam, fracassam, recomeçam, caem, levantam. E você aí com medo de tentar. Você quer segurança, mas a segurança total não existe. Mesmo se tudo der certo, você ainda vai ter que lidar com a dor, com a perda, com o tempo. O segredo não é eliminar o medo, é agir mesmo com medo. Sêneca sabia disso. Ele dizia, o que me preocupa não é que você esteja com medo, é que você não esteja fazendo nada apesar do medo. Medo todo mundo tem, mas a coragem é fazer mesmo tremendo. A imaginação pode ser sua inimiga, mas também pode ser sua aliada. Você pode usar ela para criar cenários terríveis ou para visualizar um futuro melhor. A diferença está no foco, você escolhe onde mira. E eu te pergunto, até quando você vai gastar energia criando monstros na sua cabeça? Até quando vai se prender num mundo que só existe na sua mente? Sêneca dizia que devemos nos preparar para as adversidades, mas não viver nelas. Ele não era ingênuo, sabia que o mundo é difícil, mas também sabia que sofrer duas vezes antes e durante é desperdício de vida. Você tá aqui, agora, escutando isso, respirando. Isso já é mais do que muita gente tem. Então por que você tá aí, criando filmes de terror na cabeça? Você não precisa sofrer por antecipação, você não precisa viver no medo do que pode acontecer. Você pode voltar pro presente, você pode olhar por agora e perguntar o que realmente está acontecendo, o que é real, o que só tá na minha mente. A resposta pode te libertar. Porque quando você percebe que a maior parte do sofrimento não vem da realidade, mas da sua interpretação dela, você começa a recuperar o controle, você começa a viver.